Olá pessoal, bem-vindo ao nosso segundo dia do desafio. Hoje a gente vai falar sobre a melatonina, o hormônio do sono. Mas antes disso, você arrumou seu quarto, você organizou tudo que você teria que organizar, né? Tirou tudo que te atrapalha, que desequilibra você, né? Vamos já seguindo nesse caminho para que a gente possa chegar nesse último dia e já estar perfeitamente dormindo bem e manter esse hábito para o resto da vida. Beleza? Então hoje eu vou falar sobre a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, né? Ela é o principal hormônio que vai ajudar a gente a liberar, por exemplo, o GH, que é o hormônio de crescimento, que é o hormônio que vai rejuvenescer, que vai trocar, entre aspas, as células, vai reequilibrar todo esse sistema. Só que a melatonina, ela tem uma grande relação com a luz, tá? Então, quem produz esse hormônio é a chamada glândula pineal. É uma glândulazinha que a gente tem lá no meio do nosso cérebro, bem na parte central do nosso cérebro, né? E ela é uma glândula que a gente chama, que ela tem um aspecto que a gente fala que ela capta as relações extrafísicas. O que é isso, Danilo, extrafísico? É ela quem percebe quando é dia, quando é noite. É ela que percebe quando chega o inverno, quando chega o verão. Porque isso tudo, mesmo que a gente não tenha consciência disso, mas está mudando a nossa fisiologia, está mudando os hormônios que circulam no nosso corpo. Então, por exemplo, se você vê na natureza, quando os pássaros vão mudar, né, de uma estação para outra, eles vão para um outro lugar, ou com alguns animais que vão ter a parte reprodutiva numa determinada área do ano, né, em um determinado local, quem manda essa informação para eles é a glândula pineal de cada um deles, né, referente àquele animal. A nossa dentro do ser humano, né, é a que controla todo esse ciclo. Por exemplo, vocês nas mulheres, né, vão perceber muito mais esse ciclo da lua que tem correlação com a menstruação, né? Quem capta essa informação de como está rodando a lua, em que lua está e qual hormônio a mulher liberar é a glândula pineal. A glândula pineal é aquela que vai relacionar, por exemplo, com a gravidez. A gravidez tem um ano lunar e quem capta e envia essas informações é a glândula pineal. Tá? E a glândula pineal ela é muito estimulada através da luz, né? Então, um pouco da luz que entra na nossa retina, né, que entra pelos olhos, uma parte dessa informação vai lá para a nossa parte occipital do cérebro, essa parte posterior, e vai dar a visão, vai mostrar para a gente as imagens. Uma parte vai lá para a pineal e vai falar para ela o quanto de intensidade de luz que tem, para que ela comece a liberar, a gerar os impulsos que a gente chama da melatonina, né? Tem horários onde a gente vai ter uma grande liberação desse hormônio na corrente sanguínea, mas ela depende muito da luz. Por isso, na aula passada, a gente começou com organização, para entender um pouquinho desse ambiente. Então, num aspecto, vamos falar, biológico, natural, lá no nosso parceiro ancestral, né, no nosso ser humano mais ancestral que vivia na caverna, que vivia na floresta, quando o sol começava a baixar, lá por volta das 6h30, 7 horas da noite, a gente já começava a ter uma troca desses hormônios. Então parava de liberar o hormônio que deixa a gente mais ativo, que é o cortisol nosso favorável, a adrenalina favorável, né, que deixa a gente no up, que deixa a gente na energia, e começa a baixar esse nível desse hormônio na corrente sanguínea e começa a levar o da melatonina, depois do hormônio do crescimento. Então lá por volta das 20 horas, nesse nosso amigo ancestral, a gente já teria a primeira liberação importante da melatonina. Então por volta das 8 horas da noite, né, a gente já começaria a sentir um sono. 10 horas da noite é onde a gente tem um maior impulso do que o das 8. Então a gente vai ter um grande impulso às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite é um horário muito importante para se deitar, para se estar na cama, para se estar tudo apagado, para você começar a relaxar. Eu estou falando isso da melhor fisiologia, do melhor funcionamento do corpo, tá? Isso é o ideal para o corpo. Então, às 10 horas a gente já tem um outro impulso da melatonina, né? Uma outra grande liberação. Para que à meia-noite a gente tenha uma importante liberação de melatonina.
e uma importante liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Só que para essa da meia-noite estar funcionando bem, por volta das 10 horas da noite você já teria que estar dormindo. Esse sistema teria que estar desligado, vamos dizer, né? O sistema nosso de alerta, de vigília, teria que estar desligado. Para que à meia-noite a gente tenha uma boa liberação de melatonina, porque depois das 2 horas da manhã essa liberação já é mais baixa, às 4 horas da manhã ela quase não tem, para que 6 horas da manhã já comece a subir o nível do cortisol, já comece a subir o nível um pouquinho de adrenalina, para a gente despertar para o dia. Isso tudo, estou falando lá na natureza, com relação somente à luz do sol. É assim que funciona. Qual que é o nosso grande problema hoje? Todas as luzes brancas, então aquela luz que a gente tem, né, dentro do nosso ambiente, a luz fria, a luz branca, elas são de frequência azul, que a gente chama, né? A frequência azul é a mesma cor do céu, né? Se eu olhar para o céu, por que o céu é azul? Né? Ele tem uma frequência daquela cor azul. Então ela imita o céu do dia. E principalmente os celulares, os tablets, a televisão, elas enviam muita informação para a gente, como sendo imitando o sol, imitando a luz do dia. Então essa informação vai lá para o meu cérebro, vai lá na glândula pineal e fala, tá dia. Então quando chega a noite, esse é o grande problema nosso, da nossa cultura de hoje, que quando chega a noite a gente está cheio de estímulos de luz, principalmente, que ficam avisando o meu cérebro que ainda é dia. Porque o nosso cérebro funciona por essas interpretações. Ele não sabe conscientemente, como a gente sabe que está noite, se está tudo aceso. Se eu estou vendo o celular o tempo inteiro, se eu estou assistindo televisão lá na frente, ele não sabe que o dia acabou. Porque o estímulo reflexo da luz, da frequência, da energia que vem ali, estimula ele a não liberar tanta melatonina. Então, pensando na melatonina, pensando num sono profundo, pensando numa performance do sono, a gente precisa, por volta de 10 horas da noite, 10 e meia, tá já no nosso ambiente favorável para dormir. Ah, Danilo, mas isso é muito difícil, isso é complicado. Faça o melhor que você puder, né? Se você não conseguir dormir às 10, tente 11 horas estar na cama para que por volta da meia-noite você ainda possa estar tendo esse benefício da melatonina. Se você dorme depois da meia-noite, 1 hora da manhã, esqueça. A sua melatonina não está sendo liberada de forma equilibrada ou de forma efetiva. Tá? Você não vai ter esses benefícios. Sim, você precisa dormir mais cedo. Ah, mas para mim é difícil, minha rotina é uma loucura, o meu dia não acaba. Faça um esforço para você acordar mais cedo e dormir mais cedo. Acorde, é mais importante você dormir, por exemplo, 10 horas da noite e acordar às 4 da manhã para o seu sono, para a liberação de melatonina e para o equilíbrio do corpo, do que você dormir meia-noite e acordar às 6 da manhã. É mais importante você dormir, vamos falar, 9 horas da noite e acordar às 3 da manhã, do que você dormir 1 hora da manhã e acordar às 7 da manhã. Pensando na fisiologia, no funcionamento e na biologia do corpo, tá? Porque essa biologia ela não muda, ela é assim que ela funciona. Se você quer potencializar o seu sono, se você quer potencializar a sua performance, você precisa entender sobre isso. E como você vai se ajustar a isso, a gente vai tentar se organizar da melhor forma possível. Ah, tem dia que eu não consegui, tudo bem, mas tente criar uma rotina onde sempre você está indo deitar mais ou menos nesse horário. Entre 10 horas, 10 e meia, estourando, vamos falar, 11 horas. Por quê? Porque se 10 horas, por volta das 10 horas eu estou na cama, você vai ver que você pega no sono muito mais fácil porque você tem esse impulso da melatonina. Você tem aquela liberação na corrente sanguínea que já vai te favorecer a dormir. Tá bom? E tire todos os estímulos que você pode de luz nesse ambiente. Eu, por exemplo, quando eu tive meus problemas de insônia e foram muitos anos, eu morava sozinho nessa época, numa determinada hora da noite, então por volta de 8 horas da noite, eu só deixava a luz de abajur. Eu só deixava essas pequenas luzes acesas, né, aquela sensação baixa, para que eu pudesse dormir melhor. Para que eu desligasse esses estímulos, né? Que nem eu falei já sobre o celular, né? O celular é a nossa grande dificuldade hoje em dia. Ele, a partir de 1 hora do dia, ele fica lá na cozinha.
Ele fica lá, eu passo lá, até dou uma olhada nele, mas por volta de 10h30 eu já estou dormindo. Eu já estou deitando na cama, porque eu acordo cedo e eu começo o meu dia mais cedo, ainda está escuro, né? Para que eu possa dormir mais cedo e eu possa ter essa quantidade do dia para estar trabalhando. Tá bom? Então isso é muito, muito, muito importante. Quer fazer um teste? Quer fazer uma brincadeira? Pega um dia, deixa todas essas luzes mais baixas e, por exemplo, na hora de dormir, toma um banho com uma luz baixa, com uma luz de abajur. Veja o quanto isso te relaxa. E outra coisa que é importante, fala assim, cara, mas eu preciso de uma luz, eu preciso ter uma luminária ali em volta do meu quarto, eu não consigo dormir nessa escuridão, né, que a gente está falando com relação da luz, que é muito importante a gente estar no escuro para poder ter bastante liberação de melatonina. Quanto mais escuro tiver, quanto mais blackout tiver, mais melatonina você vai liberar. Então aquelas pequenas luzinhas, tira tudo que você puder, porque isso vai te ajudar a liberar mais melatonina. Ah, Danilo, mas eu preciso de uma pequena luz. Tá, se você precisa, use luz vermelha. A luz da frequência vermelha vai poder te ajudar a liberar a melatonina e não vai inibir ela como uma luz branca, como uma luz azul, como uma luz de celular. Tá? Então, hoje em dia a gente tem, né, aquelas luzinhas que a gente pode trocar, né? Você vai pagar R$ 20 numa luzinha dessa. Né? Compra uma luzinha dessa, deixa no abajur lá no seu banheiro ou no corredor. Né? Deixa essa luz vermelha, porque essa luz vermelha vai te ajudar, vai manter um pouquinho da claridade se você precisa e não vai atrapalhar, não vai inibir a sua melatonina. Tá certo? Então, muito importante, lembrar dos horários da melatonina. Então, 8 horas começa, às 10 horas você tem um grande impulso, à meia-noite um grande impulso, às 2 horas menos, 4 horas da manhã, menos ainda, 6 horas da manhã, a gente já não tem mais essa liberação. Então, por isso é importante se ajustar no seu ambiente e se ajustar na organização do seu dia, para que você possa ter esse benefício em cima da melatonina. Beleza? Essa é a nossa segunda aula, esse é o nosso segundo conteúdo. Com essas duas informações, se você organizar tudo isso, você já vai ver que você vai mudar a sua vida. Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre mais um assunto. Boas energias para você e cuida bem da sua hora de dormir. Até já!